A relação com a família é por vezes uma das maiores fontes de conflito de um casal, em especial a relação com a família do outro. Os limites e o tratamento dado a sogras, sogros, cunhados, avós, sobrinhos e demais familiares pode gerar discussões, desavenças que acabam em mágoa e rancor. Em casos mais extremos e se não forem devidamente enfrentados com diálogo e sensibilidade mútua, estes conflitos podem levar a uma separação. Muitas vezes é o próprio casal que falha em não criar um distanciamento saudável entre a relação a dois e impondo ao companheiro ou companheira uma convivência intensa, exigindo a sua presença em todos os encontros regulares, sem lhe dar a possibilidade de dizer não de vez em quando. E você, como tem gerido a relação familiar? Será possível conciliar vontades e formas de estar diferentes na família em prol da felicidade conjugal? A família é um bem essencial para todo ser humano. Infelizmente, nem todos têm dado devido cuidado, a devida importância a essa instituição sagrada. É por isso que as brigas, as confusões, discussões e até mesmo separações têm vindo a aumentar. A quem viva um inferno, uma desgraça, desculpa a expressão, mas é a verdade, a quem vive essa desgraça diariamente dentro da própria casa. O que deveria ser um lugar de paz tem sido um lugar de guerras, confusões, ódios, raivas, ressentimentos e mágoas. O que fazer para sair de um inferno e entrar num pedacinho do céu? Quisera muitos poder afirmar que a sua casa, que a sua família é um pedacinho do céu. Isso pode ocorrer? Isso pode acontecer? Claro que sim. E no programa Hora do Milagre, nós vamos demonstrar-lhe o que fazer para então alcançar essa paz tão desejada dentro da sua casa, no seu casamento. Por isso, desde já nós vamos até Gaia, onde o Maione já está preparado com a sua convidada, a Irene, ela que sabe muito bem o que é viver o inferno e o que é sair do inferno que viveu dentro da própria casa. Olá, Maione, fica à vontade. Olá a todos, hoje eu estou aqui com a Dona Irene, ela que viveu um verdadeiro inferno dentro da sua casa, porque você que é mãe, você que é pai, vai entender bem o que eu vou dizer. Ela chegou momentos da vida dela que viu o próprio filho estrangulando o pai, ou seja, o filho tentou matar o próprio pai, não foi isso? É verdade. Eles estavam sentados no sofá e de repente pegaram-se ao barulho e o meu filho meteu-lhe as mãos no pescoço para tentar estrangular. Se não fosse a senhora, tinha tido uma tragédia. Se não fosse eu, eles tinham-se matado os dois lá dentro. Bem, e não apenas esse problema, mas ela vai contar daqui a pouco os vários problemas que ela enfrentou, inclusive perturbações espirituais. Sim, perturbações. Desde que o meu ex-marido faleceu, eu cheguei a uma altura que eu ouvia a voz dele a falar comigo, a tocar-me, dentro de casa, dentro do quarto, mesmo dentro de casa. Daqui a pouquinho a senhora vai contar e você vai poder acompanhar toda a história dela. Mas o que é mais importante? Você vai aprender o que ela fez para mudar essa situação e a vida que hoje ela desfruta. Não saia daí, porque daqui a instantes ela vai contar por completo essa história dela. Já voltamos então ao Cenáculo de Gaia com o Maione e a sua convidada, a senhora Irene. Por agora, eu quero colocar à sua inteira disposição a nossa central de atendimento amigo 24 horas. Você pode ligar, desabafar, incluir o seu nome, o nome de um familiar seu no livro da oração. Inclusive, a Joyce já tem nomes de pessoas que ligaram pedindo ajuda. Eu gostaria que ela compartilhasse conosco alguns desses nomes. Olá, Joyce. Olá a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos à nossa central de ajuda aqui, diretamente do Cenáculo Vila Nova de Gaia. E eu já encontro em mãos o nosso livro de oração, o qual constantemente estamos intercedendo, clamando pela sua vida e por uma resposta para si, vinda diretamente de Deus, é claro. E você que deseja uma orientação e deseja uma resposta para encontrar o caminho certo, para resolver esses problemas que você está a enfrentar, você tem essa oportunidade. Ligue aqui na nossa central para que você receba uma direção para a sua vida. E inclua o seu nome, assim como fizeram essas pessoas. A Fernanda Gil, de Lisboa, ela que liga para pedir oração
pelo seu marido Manuel, que tem enfrentado problemas de vícios. E a senhora Graça Luz, também de Lisboa, pede oração para os filhos, pois tem comportamento agressivo, constantemente chega em casa alterado. A senhora Rita, ela que nos liga diretamente de Braga, ela está passando por problemas na sua saúde, tem sido vítima de bruxaria e sente que a sua vida está cada vez pior, os problemas estão só a aumentar. Essas pessoas já estão com o nome aqui, no final da programação nós estaremos orando por ela. E você que deseja o mesmo, faça isso, para que você tenha já hoje uma resposta direta de Deus para si. Obrigado, Joyce. Daqui a pouco voltamos outra vez até o Amigo 24 Horas, onde a Joyce vai compartilhar conosco mais nomes de pessoas que têm ligado e pedido ajuda. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que a Carla tem para dizer. Ela sofreu com vários problemas emocionais e espirituais, também doenças físicas, mas para mim, o pior de tudo foi ter sido abandonada pelos próprios pais. Sempre fui muito vazia, infeliz, porque fui abandonada pelo meu pai, pela minha mãe. Fui dada à minha avó, sempre me tratou muito bem, mas sentia um vazio muito grande dentro de mim. Daí nasceu a revolta. Tinha muitas doenças, tive muitas operações e quando fiz 18 anos, com a revolta que eu tinha e o vazio, encontrei um rapaz em qual eu engravidei, a qual a mãe desse rapaz pediu por tudo para eu tirar a menina. Só que eu não tirei. E ela ameaçou-me, disse que eu iria ser a mulher mais infeliz do mundo. E pronto, quando a criança tinha 8 meses eu fiquei doente. Doenças que os médicos não descobriram as causas. Tive 15 anos fechada dentro de casa e não conseguia trabalhar, porque se os médicos diziam que não descobriam nada, não tinha nada em exames, e sempre me diziam, a resposta é você não tem nada, só que eu não estava bem, eu sentia-me doente. Ele não entendia porque é que eu não fazia a lida da casa e não ia buscar os filhos à escola e não trabalhava. Isso foi aumentando até que eu comecei a bater nos meus filhos, fiquei muito nervosa. A minha filha foi internada para psiquiatria, dada como louca, via bichos, que fugia de casa, não dizia coisa com coisa e aí eu fiquei desesperada. Tentei várias vezes o suicídio, mas nunca o consegui fazer. Tirei várias vezes muitos comprimidos da caixa, peguei na água, tesouras, facas para me cortar, mas havia sempre uma voz que dizia, não, aqui não é o fim. Após algum tempo, fui descoberto pelos médicos que eu tinha um câncer na tiroide, o qual eu estava a gravar um CD evangélico e disseram que tinha que parar porque não iria ter mais voz, podia ser operada. Pedi ao meu marido para ir ao centro de ajuda e ele disse, olha, tu vais, mas os teus filhos não vão. Daí eu fui e comecei a ver melhoras. Veio o sacrifício da Fogueira Santa. Aí era o meu tudo ou nada, eu já estava no fundo do poço, a minha filha no fundo do poço. Aí eu agarrei-me com todas as minhas forças. As maiores mudanças que eu vi após a Fogueira Santa foi quando eu dei por mim e estava na rua, porque eu não conseguia sair à rua, tive 15 anos fechada dentro da minha própria casa. Nunca mais senti aquele vazio e comecei a ver o meu interior diferente, a alegria, a paz. Não sou mais nervosa, não bato mais nos meus filhos. A minha filha saiu de internamento, trabalho por conta própria, fui curada do cancro e então acabei de gravar o meu CD. O meu marido, vendo a minha transformação, ele quis ir ao centro de ajuda ver o que é que se lá passava. Hoje a minha vida com o meu esposo, hoje sei conversar, ele sabe conversar comigo, não há mais agressão física nem psicológica. Hoje estou aqui com o meu esposo, um homem completamente transformado, eu também estou completamente transformada, nós somos felizes. É caso para dizer quem te viu e quem te vê. Uma vida completamente diferente, aquela que a Carla hoje, ela consegue desfrutar. E isso por quê? Porque ela reconheceu o quanto precisava de ajuda e não ficou de braços cruzados, não ficou
na sua própria casa, ou no seu sofá, como muitos agora estão assistindo o nosso programa, dizendo ou perguntando: por quê? Por que a minha vida está desta forma? Por que a minha família é uma família desunida, uma família sem paz, sem alegria? Por que isto? Por que outro? Por que desta doença? Enquanto você perguntar por quê, a sua vida nunca vai mudar. Você tem feito isso toda a vida e olha como está. A cada dia piora. A Carla, ela deixou de perguntar, ela deixou de falar para agir e deslocou-se ao centro de ajuda. Os resultados estão aí. Foi curada, foi liberta desse desequilíbrio emocional e espiritual que fazia com que ela se tornasse, inclusive, agressiva para com a sua própria família. Foi livre da morte, pois ela tentou várias vezes o suicídio porque não aguentava mais a situação que vivia. Hoje, desfruta de paz, desfruta de felicidade juntamente com a sua família. Não é isso que você quer para si? Não é isso que você quer para a sua família? Então, por que vai ficar esperando? Por que vai ficar aí pensando que com o tempo as coisas vão melhorar, quando na verdade estão piorando a cada dia? Enquanto você não reconhecer que precisa de ajuda, como é que nós podemos lhe ajudar? Mas, Filipe, vocês podem me ajudar se nós temos ajudado a imensas, a milhares e milhões de pessoas em todo o mundo através desse trabalho bíblico que realizamos. Por que não pode acontecer consigo? Você tem que fazer é o que essas pessoas fizeram. Hoje, quinta-feira, é o dia de interceder e de aprender como lidar com os nossos familiares. O que fazer? Como comportar-se com pessoas que, infelizmente, são dependentes químicos, pessoas viciadas, agarradas a manias, a maus costumes, nervosas? O que fazer para mudar essa situação? E o que fazer diariamente para ser um exemplo de motivação para os nossos familiares? Hoje, quinta-feira, em todos os centros de ajuda, essa reunião pela família. No Cenáculo do Porto, nós temos 6 horários. Às 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3, 6 horas da tarde e 8 horas da noite. Quero lembrar que às 3 da tarde e 8 da noite, principalmente, nós teremos a cura dos vícios. É uma reunião para a família, mas também dedicada a todos aqueles que querem superar os seus vícios. Na rua Egas Muniz, número 485, esquina com a rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. Nós vamos agora acompanhar o caso verídico da Ângela, do Osvaldo e também da Rita Caetano. Preste muita atenção no que estas pessoas fizeram para superar as suas dificuldades familiares. Muitos problemas em casa. Basicamente, os problemas eram derivados à diferença que o meu padrasto fazia entre mim e os meus irmãos, não é? Não nos tratava do mesmo modo. Eu era sempre, aposta de lado. Eu sofria de muitas agressões, qualquer coisa que eu fizesse, o mínimo que fosse, ele agredia-me. Eu ia para a escola, quando eu voltava, eu enfiava-me no quarto, não é? E muitas das vezes eu enfiava-me no quarto quando ele permitia, porque muitas das vezes ele obrigava-me a estar na sala sem fazer nada, sem ter nada para fazer, mesmo só... Era por implicância mesmo, só para não estar sossegada no meu canto, com as minhas coisas. Eu tinha muita raiva, né? Muito ódio. Eu cheguei a desejar que ele morresse mesmo, muitas vezes, muitas. Era... Não tem como explicar mesmo. Porque eu não conseguia entender. Não dava para entender. Então, dos meus 5 anos, basicamente até aos meus 15 anos, foi assim. Para além de que, a partir dos meus 15, ainda foi pior, né? Porque como eu revoltei de tal maneira que eu já não obedecia, tanto já não obedecia à minha mãe também. Eu já era adolescente, né? Já não aceitava certos abusos que ele fazia e eu acabava por tentar enfrentar. E acabava por ser pior mesmo. Eu e a minha mãe sempre fomos muito amigas. Apesar de ele me maltratar,
A minha mãe era o meu braço direito, não é? Era a pessoa, era onde eu me aconchegava. A minha mãe, a maior parte das vezes, ela nunca sabia dos maus tratos, porque eu era uma criança muito fechada, eu não contava. A vida sentimental, como eu já trazia muita bagagem, né? Do meu padrasto, né? Das violências que havia em casa. Então, por causa disso, eu também era uma pessoa violenta. Eu também era bruta, agressiva, às vezes até mesmo a falar. Então, de certa forma, isso prejudicava o relacionamento. E a pessoa com quem eu namorava também era um pouco assim também. Então, havia ali um choque. Eu já tive momentos em que as agressões originavam idas ao hospital, né? De ossos partidos na cara, não é? Já tive braço também deslocado. Mas eu acho que o pior momento mesmo foi quando porque nós chegámos a morar juntos, não é? E foi a última agressão, em que eu já estava tão farta, tão desesperada, que eu cheguei a tirar uma faca mesmo para ele. Cheguei ao centro de ajuda através da minha mãe. Eu resolvi, né, dar o basta, porque eu já não aguentava mais, porque por mais que eu, para mim, né, pensasse que gostasse daquela pessoa e que aquela pessoa me completava, não completava. Eu não era feliz, isso já durava 6 anos. Hoje em dia, bem, eu sou diferente, eu tenho paz. Hoje em dia eu já não me vejo aquela pessoa triste, aquela pessoa sem objetivos, não é? Hoje em dia eu estou casada, né? Sou feliz. Hoje em dia tenho um esposo, né, que não tem nada a ver com o namorado e com a relação que eu tinha antes. É uma relação em que nós nos completamos e nos ajudamos um ao outro, porque na outra relação não havia ajuda. Era cada um por si. Posso dizer, eu já não tenho raiva do meu padrasto, não tenho ódio dele. Apesar de ele ainda, não ser meu amigo, né? Amigo mesmo, já não guardo nada. Não guardo rancor, não guardo ódio, perdoei todo o mal que ele me fez. Hoje eu sou feliz. Muitos problemas, mesmo com a família, com os meus pais, eles batiam muito. Comecei a beber bebidas alcoólicas. A minha vida foi-se agravando cada vez mais. Quando eu casei para fugir desse problema do vício do álcool e dos problemas da família da parte dos pais, porque eu cheguei a beber por dia 5 litros de bebida por dia. Problemas de saúde, úrsula nervosa, agarrei ferida, que é a ferida no duodeno, até à boca do estômago. Eu até bebia vinho, álcool, com os comprimidos do estômago e tudo, eu misturava tudo. E o médico chegou a um certo ponto que disse eu já não sei o que é que te dá a receitar mais. E foi assim a minha vida antes de conhecer o Centro de Ajuda Espiritual. Não tenho mais vícios, não tenho mais doenças no estômago, não tenho mais problema nenhum. Eu dou o conselho a quem me ouve, a quem me está a ouvir, que procure o centro de ajuda mais próximo e que busque Jesus, se Ele é o único que pode ajudar, pode libertar, pode abençoar a pessoa, a tirar dos vícios, seja do que for, seja o vício que for. A família é a base da sociedade. Quem tem um casamento feliz, uma relação estável com os filhos e equilíbrio no lar, é alguém mais alegre e mais realizado. É por isso que nos centros de ajuda, todas as quintas-feiras, intercedemos pela sua família, com ensinamentos práticos que o irão ajudar em todas as situações, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu era uma pessoa muito infeliz, eu era uma pessoa sem nenhuma perspectiva de vida. Eu vim de uma família destruída, de um lar destruído, onde havia muitas brigas. Os meus pais, eles não se davam muito bem e a gente estava sempre presenciando situações de violência, até mesmo de agressões físicas. E por causa desses problemas, eu resolvi sair de casa muito cedo. Me envolvi num relacionamento muito cedo e pensando que seria diferente.
Mas não, começou tudo de novo. O meu relacionamento, o meu casamento era como, a minha casa era como a casa dos meus pais. Era brigas constantes, era discussões constantes, era agressões constantes, era traições. Era realmente muito ruim a vida que eu levava. Desse casamento eu tive uma filha e foi uma separação muito dolorosa, foi uma separação muito marcante e aí eu resolvi viver a minha vida. Eu decidi que eu ia fazer tudo aquilo que eu não tinha feito antes, eu ia fazer. Me envolvi em más companhias, comecei a usar drogas, comecei a beber muito, comecei a me prostituir muito. Eu comecei a ouvir uma voz sempre insistindo, dizer para eu acabar com a minha vida. Eu não conseguia dormir direito, eu era muito perturbada durante a noite, eu não conseguia, eu tinha medo do escuro, eu via vultos chegando perto de mim, eu ouvia vozes de pessoas a me chamar. Meu mais completo fundo de poço foi quando eu conheci uma outra pessoa. E essa pessoa também eu pensava que ia dar certo. Mas aí não, quando a gente estava no meio do nosso relacionamento, eu descobri que ele estava tendo um caso com minha suposta melhor amiga. Aí para mim foi o meu fundo de poço, porque como eu pensava que o primeiro já não havia dado certo, então eu achava que eu não tinha nascido para ser feliz na vida sentimental. E foi aonde eu tentei realmente suicídio, eu ingeri muitos comprimidos, calmantes, com bebida, com drogas e fui parar no hospital, fiquei 3 dias em coma. E daí quando eu acordei, eu comecei a ver que eu tinha que fazer alguma coisa. Ou eu tentava novamente acabar com a minha vida de uma vez por todas, ou eu procurava uma solução para a minha vida. No centro de ajuda eu comecei a ver, eu comecei a ouvir, a aprender que eu era importante, que eu tinha que ser a pessoa mais importante para mim, que eu tinha que me valorizar antes de tudo. E aí eu comecei a ouvir a falar da Fogueira Santa de Israel. E eu comecei a aprender que ali eu teria que me sacrificar, eu teria que me dar a minha vida, entregar totalmente a minha vida em favor de algo que eu queria. E foi o que eu fiz. Eu entreguei a minha vida, eu sacrifiquei mesmo a minha vida e obtive a resposta na minha vida sentimental. Hoje eu tenho uma vida transformada, hoje eu tenho uma família feliz, hoje eu tenho um casamento transformado. Nós tivemos uma filha, eu já tinha uma filha de um relacionamento anterior, então agora com uma outra filha, aí eu formei a minha família, a família que eu sempre quis ter. Hoje para quem achava que nunca ia conseguir nada na vida, hoje eu tenho uma vida financeira que está caminhando, está avançando. E continuo lutando através dos propósitos, não deixo de participar dos propósitos, das fogueiras santas. E hoje eu sou uma pessoa completamente realizada. Bem, chegou o momento de conhecermos a história completa da Dona Irene. Dona Irene, quando que começou o seu sofrimento? Começou exatamente quando o meu filho foi lá para casa. Quando ele veio da Suíça, começou o sofrimento a partir daí. Ele bebia muito e depois começou o sofrimento a partir daí. Eu cheguei a ir com ele para o hospital, cheguei a ir para o Hospital São João. Eu sofria muito. Por causa dos vícios dele, a bebida? Era muita bebida mesmo, pastor, muita bebida naquela altura. E depois eram os dois, eu cheguei a alturas de ter que ir com o meu filho para o hospital, depois ter que ir buscar o meu marido, andava assim nesta vida. Mas era só com ele ou a senhora também tinha perturbações, algo roubava a paz da senhora? Sim, também tinha algumas perturbações também, depois eu não conseguia dormir. A senhora, há instantes, comentou que depois que o primeiro marido da senhora faleceu, começou a ouvir vozes. Quais os problemas que a senhora enfrentou? Ouvia vozes, os problemas que eu enfrentei era, portanto, os problemas lá de casa. Eu tinha muitas perturbações dentro de casa, eu não me sentia bem. E isso foi antes do filho vir morar com vocês ou antes mesmo a senhora já enfrentava essa situação? Não, isso começou mais depois. Depois que ele veio morar com vocês? Quando ficámos os 3 a morar em casa.
Ou seja, a senhora ouvia voz. Que tipo de perturbações que a senhora enfrentava? A senhora sabe explicar o que acontecia? Se havia uma insônia, um desejo de suicídio, coisas como essa? Sim, uma altura tentei ir até um quintal que nós temos lá um poço, eu estive lá sentada em frente, mas depois arrependi-me, vim para trás e senão eu ia me deitar lá dentro. Ou seja, pensou em dar cabo da própria vida. Eu imagino que uma pessoa que tenta dar cabo da própria vida, ela está desesperada. Eu estava desesperada mesmo, muito desesperada naquela altura. Mas por quê? O que estava acontecendo que levou esse desespero? Porque eu via sempre eles depois, além daquela briga, eles eram quase todos os dias sempre a pegarem-se. E depois se um dissesse, vamos ao café, o outro ia atrás. Depois meia-noite, sem virem para casa, 11 horas, eu ia sozinha às vezes ao encontro deles, depois ia buscar. Chegou ao ponto que, como a senhora disse, eles tentaram matar um ao outro. Sim, sim. Isso foi mesmo um sofrimento. Foi um episódio que eu nunca mais esqueço. Ou seja, a senhora tinha as perturbações espirituais, eles tinham essas perturbações que levavam ele às brigas, agressões, a quase morte. Além disso, havia outros problemas de saúde, financeiro? Financeiro também havia muitos problemas naquela altura. Mas pronto, depois tudo começou a melhorar, tudo ficou bem. É. E esses problemas de saúde, a senhora também passou alguma enfermidade, tinha algumas dores? Havia problemas também de saúde? Eu tinha muitas dores na vesícula, mesmo muitas dores, e depois do estômago, e depois, pronto, na cabeça também tinha muitas dores de cabeça. Ia ao hospital, ficava a soro, passado 2 dias estava outra vez na mesma. Eu cheguei a ficar 1 semana em casa, deitada, sem comer nada. Doente, mesmo doente. Mas os médicos conseguiam diagnosticar, conseguiam descobrir a razão dessas dores? O médico chegou-me a dizer que era um pólipo que eu tinha na vesícula, mas que não valia a pena estar a operar nem a mexer porque não passava dali. Mas eu sentia que quando me enervava, o pólipo aumentava e o meu estômago ficava muito inchado, parecia uma bola. Eu imagino que esse problema era constante, porque se havia audição de voz, se havia essas perturbações, as brigas, o vício do filho, as brigas entre pai e filho, ou seja, esse nervosismo também acabava sendo constante. Sim, e esse problema de saúde também... Também ajudava. Agora estou liberta, não tenho nada, não sinto nada. Mas como que mudou isso? Como que a senhora conseguiu vencer? Porque essa pessoa que nos assiste agora, ela não entende o porquê de tanto sofrimento. E às vezes ela está ouvindo vozes, vendo vultos, ela tem visto brigas dentro de casa, filhos ou irmãos tentando se matar, tem visto doenças e ela não sabe mais o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer para resolver. O que a senhora fez para mudar isso? Eu convidaram-me para ir ao centro de ajuda, à Póvoa de Varzim. Até foi o meu filho que me convidou. Foi lá e comecei a estar naquelas correntes da libertação e depois, pronto, aquilo foi que cerca nem sequer de 1 ano comecei a ficar bem, a melhorar. A senhora foi atendida, foi acompanhada, orientada? Orientada, foi. Então, e a partir desse momento que a senhora passou a ser acompanhada, orientada, essas perturbações espirituais que a senhora tinha, essa audição de vozes, visão de vultos, o que aconteceu com isso? Passou. Nunca mais tive nada disso. E as doenças que a senhora tinha no corpo, que os médicos não conseguiam resolver? Era ficar nervosa e a doença atacar? Também já passou tudo. Não tenho nada agora, não sinto nada. E agora posso comer tudo. De antes não conseguia comer. De antes não conseguia vestir um par de calças. Agora já tenho as calças à minha medida, que até sobra o cinto, dá uma volta. E sinto-me bem, até às vezes as vizinhas me dizem: tu agora estás diferente, estás mais bonita. E eu disse: olha, o que é que te fizeste para estar assim? Eu disse: olha, vós se quiseres ficar como eu, vindo comigo ao centro de ajuda à Póvoa de Varzim. Pois bem, e além dessas perturbações que venceu as doenças, e a briga entre filho e pai, ou seja, a ponto de querer matar um ao outro, eles estão querendo ainda matar um ao outro? Agora não, agora eles entendem-se muito bem, estão os dois a ver televisão, falam bem um para o outro, e eu fico muito feliz por eles se entenderem agora bem assim. Bem, e para essa pessoa que nos assiste agora, e ela não vê uma saída para ela, assim como a Dona Irene, que era um poço de problemas, ela não sabe o que fazer. A senhora venceu esses problemas. Venci. Qual o conselho para essa pessoa? Eu digo para essas pessoas procurarem o centro de ajuda mais perto e que façam como eu, e para ficar tudo bem. Bem, a senhora frequenta a Póvoa de Varzim, sabe a morada?
É Rua Mozinho de Albuquerque. O número? 70 e... Isso, é exatamente nesse número que aparece no seu ecrã. Você pode conhecer a Dona Irene pessoalmente ali na Póvoa de Varzim, ou em um centro de ajuda. Você pode ter a certeza que você vai ser muito bem orientado, acompanhado, aconselhado. Eu estou aqui no Cenáculo de Gaia. Como você pode ver, nós temos aqui toda uma estrutura para bem lhe atender. Caso você queira vir de metro, nós temos uma estação aqui próximo, temos uma paragem de autocarro próximo aqui ao centro de ajuda. Caso você venha com a sua viatura, temos um estacionamento, um parque de estacionamento gratuito. Mas uma coisa é certa, no centro de ajuda você vai encontrar essa solução. Nós aqui estamos na Rua do Agüero, número 151, é atrás do centro de emprego. Caso você queira uma morada do centro de ajuda mais próximo de si, você pode ligar para esse número que aparece no seu ecrã, a linha Amigo 24 horas, pelo 21 836 8008, que com certeza nós temos a solução para si. E sabe com qual certeza que eu digo isso? Tá aqui. A vida da Dona Irene, que antes... Modificada mesmo. Modificada, sorridente aqui, podendo passar para você essa vida. Agora, qual é a sua escolha? Você quer ter vida ou continuar com esse problema? A mão está estendida. Tome a sua decisão. Perdi o meu pai, tinha eu 15 anos. E eu não aceitava a morte do meu pai, porque o meu pai é que me dava muito conforto. Era o que eu desabafava mais, era que ele me atendia, era tudo. E eu perder o meu pai, perdi tudo, porque a minha família não me dava apoio. Eu sofri muito com isso. E eu tentei muitas vezes matar. Eu tinha 20 anos, eles não me deixavam namorar. Eu não sabia o que se passava ali. Eu não sabia, porque eles às vezes estavam contentes comigo e de repente já havia aquela porrada, aquela agressão. Eu, claro, era nova. Casei aos 25, casei para ver se a minha vida melhorava. A minha vida ainda piorou mais. Eu tentei me matar muitas vezes, muita. Eu tive muitas depressões, tive muito mal. Quando tive o meu filho, viu à porta da morte. Não sei o que é que se passava ali, e ele gritava muito. Fui com ele para os médicos diziam que só queria passear o menino cada vez pior. Fui com ele para os bruxos. A bruxa disse-me que ele que só duraria 8 dias. Perder o meu filho era muito duro para mim, eu fiquei muito doente. Porque eu ainda não tinha acabado o mês, estar a perder o meu filho. E aos 29 anos, deu-me um AVC. E depois deu-me a paralisia para a coluna. Tive 3 anos paralisado. E estes 3 anos andei a fazer fisioterapia, andei a fazer tudo. Para conseguir, para eles não me operar, porque eu ainda era nova. Eu estava desenganada pelos médicos, que eu não tinha 3 meses de vida, não tinha mais. Depois fui operada à bexiga, depois fui operada às mãos, e depois ia ser operada ao coração. Pelas mãos eles descobriram o problema que eu tinha no coração, porque era doenças atrás de doenças. E eles diziam que já não tinha cura. Através da linha de 24 horas, disseram-me, orientaram-me para eu ir ao centro de ajuda e eu vim. Foi aí a minha salvação. Com 8 dias deixei de tomar medicação, hoje estou uma mulher curada. Quando eu fui aos médicos, e eles quando viram os exames, ficaram a olhar para mim. Hoje eu posso limpar a minha casa, posso subir em cima de um banco. As brigas em casa acabaram. O meu marido é muito feliz, agora está tudo em paz. O meu filho no centro de ajuda abriu a porta. O meu filho já foi para a França, o mais velho, com trabalho garantido. Agora já vão ir mais 2 para a França. Depois de ter participado das reuniões do centro de ajuda, a minha maldição foi toda cobrada. Desesperado e sem rumo, todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos.
nós podemos ajudar. Mais informações através da linha Amigo 24 horas, 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu, desde criança que eu tinha problemas, eu tinha visões, eu via cobras, eu tinha um medo atroz de cobras, eu só via cobras em todo lado e tinha muitos complexos de inferioridade. Portanto, eu fui crescendo assim. Depois de me casar é que surgiram os maiores problemas, porque me rogaram uma praga que eu nunca havia de ser feliz. E ao fim de 4 meses de casada, eu comecei a sofrer. Muita doença, muitos problemas. Eu corri muitos médicos, fiz muitos exames e nada me diagnosticavam. Entretanto, eu enveredei por outros caminhos. Como a nível de medicina não me resolvia o problema, eu comecei a consultar videntes, bruxos, curandeiros e a minha vida cada vez pior. Eu comecei a ouvir vozes. Eu era doente, o meu marido era doente e assim sofri 14 anos. Assim andei 14 anos até que um dia li um testemunho de uma pessoa que tinha sido curada e eu fui ao centro de ajuda. Depois de participar nas reuniões, ouvir os ensinamentos, pôr em prática esses ensinamentos, que é muito importante, a minha vida mudou. Eu já não sou doente, já não vejo cobras, já não tenho medo de cobras, já não ouço vozes. Portanto, os problemas espirituais foram solucionados, eu já tenho saúde, a minha vida foi transformada. Foi no centro de ajuda que a maldição da minha vida foi quebrada. Estamos de volta aqui na nossa central e não paramos, mesmo no decorrer da programação, de atender pessoas, independente do sexo, da raça ou do credo religioso, como fez aqui a senhora Maria João. Ela que já frequenta uma igreja evangélica, mas está a sofrer com problemas de epilepsia. Isso tem acompanhado ela há anos de sua vida. E ela pede oração para largar, para ser livre deste mal que tem acompanhado a vida dela. A senhora Neuza Fonseca, ela que pede oração para o marido, que é viciado em jogos. E a senhora Nadir Silva, ela que sofre com depressão. Em ambos os casos, nós vemos que existe algo negativo. Existe um mal por detrás disso, que tem causado dor e sofrimento. E quando essa dor vem, não vem apenas na vida de quem está a sofrer esse mal, como a dona Maria, que sofre com problema de epilepsia, ou a senhora Neuza, problema com o marido, enfim, acaba atingindo toda a família. Toda a família sofre quando um ente querido está a sofrer. E você que se encontra nesta situação, sofrendo por um ente querido, sofrendo por um familiar, sofrendo por si mesmo, venha nesta sexta-feira buscar a libertação para a sua vida, para ser livre dessa força negativa, para ser livre dessa doença que tem te acompanhado há anos, para ser livre de tudo isso que tem aprisionado e impedido você e a sua família de ser feliz. E você que diz assim, eu não conheço o centro de ajuda, eu não sei onde fica. Você pode ligar aqui, nós vamos orientar, dar para você a morada correta, mais próxima de você. Temos o nosso site também, que é o centrodeajuda.pt. E ali você vai ter todas as informações precisas para si. Irá ver testemunhos, enfim, você vai ter todas as informações. Tudo aquilo que você precisa saber, você vai encontrar no nosso site. Então, nós contamos com a sua presença. Aliás, você quer mudar de vida? Tome uma iniciativa. Não adianta só ligar aqui, você vai ter uma solução, talvez de imediata. Vai ter sinais na sua vida, mas se você quer, de uma vez por toda, ter uma transformação, vá a um centro de ajuda. A oportunidade está batendo na sua porta. Aproveita então a oportunidade que está sendo dada através do programa Hora do Milagre de mudar completamente a sua vida. Isso acontecerá se você fizer o que a Joyce falou. Não fica só acompanhando o programa, não fica só em casa assistindo a programação. Vá ao centro de ajuda mais próximo da sua casa, por exemplo,
amanhã, sexta-feira, nós vamos continuar o descarrego da limpeza do corpo. Nós vamos usar as águas da Terra Santa. Por favor, coloca aí as imagens do Bispo Haroldo. Aí está, as imagens do Bispo Haroldo ali apresentando as águas da Terra Santa que nós vamos usar nesta sexta-feira no centro de ajuda. Nesses lugares onde as águas foram recolhidas e apresentadas ao Criador, aconteceram libertações. A manifestação do poder de Deus ali esteve presente. E é isso que vai acontecer quando você receba o descarrego, a limpeza com as águas da Terra Santa. Esta sexta-feira, no caso amanhã, nós vamos dar uma atenção especial aos ouvidos. Por que aos ouvidos? Porque, infelizmente, muitos são aqueles que têm retido, que têm absorvido, não deveriam, mas têm absorvido o que de negativo têm ouvido. E quando você absorve, quando você retém em si o que é negativo, a sua vida será uma vida péssima. Desculpa falar assim, mas é a verdade. Você tem que saber como se proteger, você tem que saber como bloquear o que de negativo você ouve. Nesta sexta-feira, nós vamos falar mais sobre isso, além de fazer o descarrego contra todas as forças negativas. É a terceira sexta-feira da limpeza do corpo. Qualquer informação, você pode visitar também a nossa página web, centrodeajuda.pt, e ali também há um link de endereços, moradas do centro de ajuda mais próximo da sua casa. Quem é a Gorete? Sou eu. E a senhora é? Conceição. Conceição. Bom, quem veio à igreja primeiro? Quem? A senhora? E eu. E como é que foi que a senhora chegou no centro de ajuda? Convidada por uma irmã minha que está aqui. Sim. E como era o estado da vida da senhora, da sua família? A vida antes de vir para aqui, pastor, é uma vida toda destruída em todos os sentidos. Na vida financeira, na vida familiar, no meu casamento, era de tudo. Então vamos por partes. Financeiramente, quando a senhora disse que estava destruído, era em que sentido? Nada, quer dizer, passava fome, não tinha condições de viver. E depois quando comecei a vir para a igreja, comecei a conquistar. Fiz a minha casa própria, comprei carro. Que bom, que bom. Isso porque a senhora, ao chegar no centro de ajuda, passava até fome. Fome. Lembra de alguma ocasião que vocês... Ali a minha irmã, que ela sabe que é verdade. Claro, claro. Trabalhar e não tinha que comer. O meu marido era muito doente, era alcoólico, tinha um problema de doença de epilepsia, foi curado. Hoje está liberto do álcool, não bebe. Ele era viciado no álcool? Todos os dias apanhava uma bebedeira. Todos os dias? Todos os dias. Chegava à casa bêbado, onde eu não tinha paz em casa. Entendo. E nem conseguiria, né? E, além do problema de vício do marido, ele tinha epilepsia também? Tinha epilepsia. Que até tinha os medicamentos de graça, andava ali no Soares de Reis e no Santo Silva. E tinha, quer dizer, o medicamento dele era mesmo de graça, por causa da doença que ele tinha. E hoje ele não toma nada. Que bom. Graças a Deus. E também, o vício também? Tudo perdido. Tenho paz com... É muito meu amigo agora. Que bom. É outro homem? É, sim. E ela? Por que ela está aqui? Depois ela, pastor, ela era casada. Sua filha, né? Sim. Era um casamento muito feliz, não havia como aquilo. Quer dizer, até os próprios meus irmãos diziam que era da sobrinha que tivera mais sorte no casamento que fora ela, que ele era um homem espetacular, tanto para ela como para nós. Houve uma separação e ela não aceitou a separação. Entrou em depressão, entrou no álcool, bebia tudo. O que aparecia à frente dela, ela bebia tudo. Até que ela tentou se matar, com um dia ela foi para Esmoriz, estava com aquela ideia de se deitar ao mar e apareceu um senhor que era da Alvegaria, que depois eu vim saber que esse senhor veio falar comigo. E foi esse senhor que não deixou ela fazer. Deus usou ele. Né? Agora, a senhora bebia mesmo, ficava embriagada constantemente? Era. Qual era o pensamento que tinha na cabeça da senhora?
Sei, não tinha vontade de viver, aquele casamento não contava com aquilo, foi de um dia para o outro, que ele dava-nos muito bem, tínhamos ido passar férias, em agosto, no final do ano, ele saiu de casa assim sem mais nem menos, e eu não aceitei aquilo. Então entrei em depressão, bebia tudo, tanto que cheguei ao ponto de estive 15 dias internada, fui para o Magalhães Lemos, depois do Magalhães Lemos passei aqui para Gaia, para o Hospital de Gaia. Como foi que a senhora conseguiu salvar a sua filha? Sim, pastora, a minha filha andava na igreja, mas era como não andasse porque ela vinha para a igreja, mas ela vinha mesmo alcoolizada. Chegava a vir na igreja alcoolizada? Era assim. E ela, o que ela vinha fazer, não vinha fazer nada. Mas muitas vezes uma prima que está aqui também, que lutava, se eu vai à igreja, vai, que lutava com ela, vai com a tua mãe, que ela não queria vir, mas ela vinha. E quer-se dizer, eu não aceitava este problema da minha filha, porque ela não era assim, ela começou a beber, mas é que ela bebia mesmo tudo, e nem se lavava, nem tomava banho, muitas vezes ela não me acendia a casa por, não sei porquê, porque ela ligava ao fogão e punha as panelas no fogão e saía e deixava ali as panelas. Estava completamente perdida. O que a senhora fez para mudar ela? Quer dizer, aí ela foi na Fogueira Santa, houve uma Fogueira Santa e eu sacrifiquei-me tudo. E não quer dizer, não aceitei a minha... A senhora lembra dessa campanha, como é que foi, com detalhes? Lembro, foi com detalhes. Pastor, eu dei-me tudo. E na Samaré trabalhava num restaurante todos os fins de semana e prometi mesmo a Deus esse dinheiro que eu trabalhava no restaurante, colocá-lo no altar. Tanto parece, eu coloquei o meu sacrifício no altar, no outro dia ele ainda piorou mais. Piorou mais, quer-se dizer, então é que foi toda a gente contra mim. Eu então aí revoltei-me e disse, não aceito. O senhor cura-me ela agora, ou o senhor ia leve, que eu não aceito isso. A senhora tinha consciência que tinha feito o que Deus havia pedido? Tinha. E até que nesse dia os meus irmãos estavam todos revoltados contra mim. E nesse dia que eu me revoltei mesmo, aquilo ficou. No outro dia de manhã, ela levanta-se de manhã muito cedo, pega no ferro, vai passar a ferro. Desde aí, a minha filha ficou transformada. Completamente diferente. Sim. E hoje? Quem é a Conceição hoje? Hoje sou uma pessoa totalmente diferente. Eu nem tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de nada. Tanto que depois dessa separação também fiquei desempregada. Não foi porque quis, mas a firma mandou toda a gente embora. Ainda mais isso para ajudar. Tornei a voltar à fábrica que nos despediram, disseram que era só para um ano, que para a gente não ter expectativas de trabalho, é só para um ano. Tanto que já passou-nos afetivas, estamos no quadro da empresa. Sou uma pessoa totalmente diferente. Voltei a refazer a minha vida, casei novamente. Ele não vem à igreja, mas também não me impede de nada. Faço o que quero, que me apetece dele. Por enquanto? Por enquanto. Por enquanto, mas ele vai vir, ele já veio. Não, por enquanto que ele não vem, mas ele vai vir. Ele já veio, mas depois deixou de vir, mas ele vai vir. Agora é a hora da senhora lutar. Ela lutou pela senhora, agora é a hora da senhora lutar pelo marido. Está feliz hoje? Estou muito feliz. Tenho um filho. Pensam, o filho dela. Que bom. Então a senhora está realizada como mãe e vó? Sim. E a senhora como esposa e como mãe? Mãe, 20 anos tem meu filho. Que bom, me parece. Meus parabéns. Que Deus abençoe. O sacrifício não muda. O sacrifício, ele transforma a vida e a família de uma pessoa. Exemplo disso, a Gorete e a sua filha, que tanto sofreram, mas hoje desfrutam dessa realização, pois os seus sonhos não são abstratos, são concretos. Elas podem tocar, elas podem desfrutar, elas podem respirar, elas podem viver felicidade. Bem, aproveita a oportunidade de sacrificar na fogueira santa ao Criador, ao Deus vivo e no altar do Deus vivo, para a resolução de problemas que parecem impossíveis aos nossos olhos, como também para a realização de sonhos. Bem, eu quero que você preste muita atenção neste caso verídico que nós vamos acompanhar, porque nós vamos para Vila Real, exatamente, o centro de ajuda em Vila Real, onde o Carlos, o responsável pelo trabalho evangelístico, já está preparado com a sua convidada, a senhora Emília. Olá, Carlos. Olá a todos, nós estamos aqui no Centro de Ajuda de Vila Real e eu estou aqui com a senhora? Emília. Senhora Emília, conte-nos, como que era a senhora
antes de chegar no centro de ajuda? Interiormente, como que era a senhora Emília? Muito nervosenta, muito irritada, muito de tudo. Eu tinha muitas irritações porque sofria muito da minha saúde. E isso me irritava muito. Quer dizer, a saúde debilitada fez a senhora se tornar uma mulher irritada, uma mulher nervosa, impaciente. Isso originou problemas também na família? Sim, era na família, era em todos, porque eu irritava-me comigo própria e com todos. Mas que tipo de problema? Discussões, brigas, desentendimento? Não, isso não havia essas coisas, mas era às vezes eu poder, por exemplo, eu queria fazer as minhas voltas, eu não podia andar. Eu não podia fazer nada e então eu estava sempre a chamar a família, o marido, os filhos, para me ajudar em tudo. E isso fazia muito mal comigo. A senhora sentia que estava, de repente, incomodando a eles? Pois, porque era sempre a estrobá-los, da vida deles também. E assim me fazia mal também à minha saúde, porque eu irritava-me, tinha muitos nervos, sofria muito. Sofria com alguma outra doença? Sofria muito com outra doença das pernas. E depois também tinha na boca do meu estômago um papo muito, muito grande, que já parecia um bolo de trigo. E isto tudo me fazia... Olha, eu tinha doenças da cabeça aos pés. E depois... Quer dizer, era uma verdadeira Maria das Dores. Desculpe as Marias das Dores, mas quando eu estou a falar de Maria das Dores, são pessoas que sofrem com doenças internas e externas, que era o caso da senhora, que sofria com esse nervosismo, sofria também com dores nas pernas. Assim foi a senhora chegando ao centro de ajuda. Através dos ensinamentos práticos, inteligentes e eficazes, o que ocorreu na vida da senhora? Ocorreu tudo porque eu andava farta de andar nos médicos, já sofria há 15 anos das minhas pernas. E depois eu tomava muitos remédios, andava nos médicos e ninguém me curava. E depois um dia eu fui para o centro de ajuda, cheguei lá, falei com o pastor me orientou e ele mandou-me fazer as correntes da saúde, para não cobrar as correntes da saúde. Eu comecei a participar e depois, quando foi passado uma temporada, eu entrei dia 17 de outubro e aí comecei a fazer as correntes. Quando foi dia 26 de novembro, eu recebi o meu milagre dos ensinamentos que ele me fazia, eu orientava tudo, fazia tudo como ele me dizia, tudo direitinho. Depois comecei a fazer votos com Deus, a participar na Fogueira Santa, e aí eu recebi o meu milagre por completamente. Quer dizer, foi curada do alto da cabeça à planta dos pés, e de dentro para fora, porque a senhora mencionou que era nervosa, que era descontrolada, que sentia estar incomodando a própria família, porque a senhora era dependente deles. E esse nervosismo fazia a senhora tornar-se uma mulher irritada. Era isso tudo. Eu era isso tudo, enquanto o pastor está a dizer. E aí, a senhora, através da campanha de Israel, através das orientações práticas e eficazes, veio a superar. Hoje, como se encontra a senhora interiormente? Hoje tenho paz. Hoje o seu sorriso já transparece essa paz. Mesmo os meus filhos me dizem assim, esta mulher, dizem assim, a minha mãe mudou tudo, em tudo. Falam para mim e depois dizem ela assim, tu não respondes àquilo que eu te estou a dizer. E eu digo não, porque não me agrada o que eles me dizem, não é? E eu fico porque tenho uma paz. Quer dizer, hoje a senhora tem paz, hoje a senhora tem saúde. E a família, como está? Está tudo bem, graças a Deus, está tudo restaurado. Família unida. Tudo família unida. Agora, esta pessoa que nos está a assistir, a nos acompanhar, ela de repente se identificou com o caso verídico da senhora, porque o seu passado, de repente, hoje é o presente desta pessoa. O que a senhora tem a dizer para ela? Que sigam no caminho como eu segui, no centro de ajuda, que lá encontram tudo, encontram a saúde que precisam e aí Deus restaura a vida deles todos. Como a da senhora foi restaurada. Está aí, a oportunidade está diante de si, que de repente se identificou com o passado dela e hoje o presente dela é diferente. É este presente que você tem almejado, que você tem desejado. Nós estamos aqui em Vila Real, na Avenida Almeida de Lucena, letra E, rua abaixo do Jardim da Carreira, ao lado das clínicas do Dr. Massas. Eu me encontro à sua inteira disposição para então também lhe ajudar. O Carlos em Vila Real, eu estarei no Cenáculo do Porto, o Alex em Gaia, o Regis em Matosinhos, o Etevaldo em São João da Madeira, o Carlos em Parede. São mais de 120 centros de ajuda
em Portugal continental e ilhas, isso sem falar dos trabalhos especiais que nós realizamos 1 ou 2 vezes por semana em determinados lugares. Por isso, se você quer essa transformação de vida, você deve urgentemente procurar o centro de ajuda mais próximo da sua casa. Neste domingo, no Cenáculo do Porto, nós estaremos, como em todos os outros centros de ajuda, dando uma atenção especial às famílias. E você deve trazer consigo um par de meias. Um par de meias. Por que as meias? Está relacionado com os pés, está relacionado com os caminhos. Quantos familiares seus, infelizmente, têm decidido andar em maus caminhos? Quantos familiares seus têm decidido erroneamente na sua vida e, infelizmente, têm desfrutado, entre aspas, não desfrutado, mas agarrado ou aguentado as consequências negativas dessas más decisões? Quantos dos seus familiares têm caminhado por caminhos tortuosos e necessitam urgentemente endireitar a sua vida, sair dos vícios, sair das más companhias, sair do azar em que vivem para uma vida equilibrada, uma vida de paz, uma vida de sossego, de descanso? Neste domingo, no Cenáculo do Porto, nós estaremos realizando uma oração especial pelas famílias, a família ao pé da cruz. E você vai tocar com esse par de meias na Santa Cruz, porque na cruz Jesus nos deu a vitória. Na cruz ele carregou sobre si os nossos problemas e os problemas da nossa família. Por isso, neste domingo, 7h30, como também às 9h30 da manhã, no Cenáculo do Porto, você poderá interceder pela sua família, por si também, e poderá tocar com esse par de meias na Santa Cruz, para que quando o seu familiar as use, os seus caminhos venham ser caminhos de luz, venham ser caminhos de paz, venham ser caminhos de alegria. Na rua Egas Muniz, número 485, esquina com a rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. Domingo, a família ao pé da cruz.